Olá, meu nome é Anthony, venho mais uma vez aqui no canal para a gente poder estar aí trocando ideias, conversando, enfim, né? Desmistificando com uma, vamos dizer assim, uma cara nova, uma roupagem nova. E a gente vem falando sobre um tema que é o tema chamas gêmeas, né? No outro vídeo, eu falei sobre o divino masculino, né? Até dei prioridade para ele, porque o divino masculino sempre é aí fugitivo. Então eu falei, eu vou colocar ele primeiro antes que ele fuja. Então eu já vou dar prioridade, né? E no caso, hoje eu venho com um tema sobre o divino feminino, né? Que no caso sempre está aí, inclusive a gente, igual eu falei no outro, sobre as estatísticas, sempre ele está no melhor nas estatísticas, sempre mais empoderados, sempre mais espiritualizado, tanto que ele se ilumina primeiro e reconhece uma das características, né? Ele se reconhece até mesmo pela sua própria totalidade, né? E falando de divino feminino Yang, né? O polo negativo na simbologia da lua, né? Então, enquanto o Yang era a simbologia do Sol, o Yin simbologia do polo negativo, né? A simbologia da lua, né? Onde há onde há todo o alinhamento, né, o encantamento, né, da lua e a questão também da fertilidade, né, o repositório místico, né, místico de místico. Então, assim, na evolução, toda a energia, quando ela se unifica com o universo, então primeiro passa-se na lua, até mesmo onde é o repositório do nosso karma, né. Então, para fazer o quê? Para estar aí, tá tendo os ajustes, os resgates, tudo, para depois ir de encontro para a evolução com quem junto com o Sol. Então eu brinco, né, e falo que os padrinhos da dinâmica das chamas gêmeas são o Sol e a Lua, que cada um tem a sua função e seu papel, né? Então, no conceito, né, e a gente falando igual eu no outro vídeo, eu fui falar na questão, por quê? Porque são divididos dois polos, polo positivo e polo negativo, e no polo negativo, no polo positivo que eu falei, trabalha-se o egoísmo, né, que é o divino masculino. Já o divino feminino, ele, vamos dizer assim, ele trabalha, do Yin, né, ele trabalha o orgulho, né? Então, muitas vezes, assim, ele tem o conceito, né, exagerado de si próprio, podendo até se tornar um narcisista, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E também, até mesmo pelo, igual eu disse, né, que ele já vem na questão espiritualizado, o que que acontece? Ele pode se tornar até arrogante, até mesmo por causa disso. Então, quando ele se depara com a conexão, inclusive a criança dele presa, né, ele quer doutrinar, né, e ele inclusive ele já vem nesses processos, né, o divino feminino, ele já vem nesse processo de querer doutrinar as pessoas ao seu redor, né, influenciado até mesmo pela própria magia da lua, né, e também pelo polo que no caso tem que trabalhar a parte do orgulho. Então o que que acontece, né? Aí se ele não tomar muito cuidado, se torna-se exacerbado a questão do orgulho, né? E começa a também a, a não viver na humildade, né? Achar que tem que predominar, né? Tem que tomar muito cuidado nessa questão, né? E e quando acontece isso, por quê? Porque ambos os polos, cada um tem a sua totalidade na expansão. No polo positivo, o que é expandido nele é o egoísmo, enquanto o divino feminino é o orgulho. Então, quando os dois se encontram, o outro vê no outro aquilo que ele tem exacerbado, né? Por exemplo, o outro olha assim, como são espelho, né? Inclusive são o espelho, então você pode ver que ele tem uma totalidade pequena no polo,
né, na simbologia, inclusive, de Yin, de Yang, né, ele tem na totalidade do polo, vamos supor, o polo feminino, ele tem um pouco de egoísmo, né? Então, mas mesmo assim tem um grau de egoísmo dentro dele, né? Porque nós temos as, as chamas gêmeas, não só como as chamas gêmeas, como todo mundo, né? Todos nós temos os polos dentro de nós e temos as duas energias, né? Só que uma está expandida e outra não. No divino feminino está expandido o Yin, a parte negativa, que no caso é o orgulho, e ele consegue ver todo o orgulho dele no divino masculino, aí onde dá o atrito, né? Então, pessoal, e o que que acontece? E o divino feminino, ao longo da vida, até mesmo por causa que predomina nele é o orgulho, ele sempre começa, inclusive, questão de padrões, questão de, de comportamento, né? Então, até então, ele vinha num julgamento. Então, ele falava sempre assim, dessa água eu nunca vou beber, né? Aí vem o universo, vem a conexão onde você se conecta, aí você se conecta com uma pessoa que é totalmente diferente de você, que no caso é o seu yin e yang. E aí onde você percebe que você tem que se redimir, né, perante o seu gêmeo, perante o seu respectivo outro polo, né, que é o positivo, e você pegar e realmente falar assim, eu preciso ser mais humilde, né, porque até então eu julgava o outro, né, eu julgava as situações, então agora estou passando pela uma situação que tanto eu julgava os outros, né, então agora eu vou ter que me redimir perante o universo, até mesmo para eu poder fazer esse equilíbrio, para poder estar aí vivendo a união. Esse é um dos propósitos, inclusive, do afastamento, e é também proposital para com que nós nos melhoremos como questão de pessoa, até como ser humano aqui, porque aqui é regido tanto pelo orgulho e regido também pelo egoísmo, né? Então, no mundo da dualidade, tanto que a gente vem, né, a gente vem parar num planeta que para nós refutarmos os nossos karmas negativos em questão de orgulho, a gente vem parar onde viemos parar aqui. E os nossos respectivos gêmeos e polos também vêm parar aqui, porque ambos precisam trabalhar isso, porque não é um só. Um trabalha egoísmo e o outro trabalha orgulho, né? E no caso, né, por quê? Porque aí vai espelhar, né, tanto positivo como negativo, né, cada um na sua totalidade expandida, né. E viemos exatamente onde, na arena, vamos brincar assim, né, na arena, onde, onde ambos têm que se equilibrar. Porque se não houver esse equilíbrio, aí não vai ver a luta, o trabalho em prol do amor incondicional, né. Então, e se o divino feminino não tomar cuidado, né, com a questão do orgulho, porque até então ele tem é como se fosse assim uma vingança, né? Então ele pega e fala assim: logo que eu não consigo dessa forma, então eu vou desprezar, né? E o desprezo ele dói, inclusive dói no divino masculino, né? Porque o divino masculino, devido ao egoísmo dele, o que que acontece? E o divino feminino, no caso, como ele é, às vezes até prepotente, então o que que acontece? Ele pega e despreza o divino masculino. E o divino masculino, dentro do egoísmo, né? Porque até então ele tinha todo mundo ao centro dele, depara com o divino feminino, que o divino feminino super orgulhoso, né? Vive dentro do orgulho, o que que faz? Pega e despreza, né? E o divino masculino não aceita até a pretensão do divino feminino. Aí onde que ele também foge. Então, para vocês verem que o universo ele faz tudo certinho,
todos os polos certinho e ele já vem, no caso, com a predominância daquilo onde vai existir o quê? A lei da atração. Então, um atrai o outro porque o outro precisa melhorar o outro. Então, é uma melhora. Então, é por isso que se atrai os polos. Um polo orgulhoso e o outro egoísta. E ambos precisam se melhorar. Então, é onde tem a aproximação de ambos para poder trabalharem, né? Então, e quando o divino feminino, né, na sua presunção, não consegue fazer isso, o que, que ele faz, né? Aí ele se sente fracassado, né? Humilhado, né? E com orgulho ferido. Quem nunca ouviu falar isso, né? Ter o orgulho ferido. E quando ele tem o orgulho ferido, então ele não dá o braço a torcer. E aí começa uma luta entre ambos, divinos, feminino e masculino, que nenhum quer dar o braço a torcer. Um por causa do egoísmo, que é egoísta, pensa só em si próprio, e o outro é devido ao orgulho, que no caso está ferido, né? Então, There's no internet connection right now because you're in airplane ambos mode. não querem, no caso, atuar, né? Querendo ajudar o outro, porque só pensa em si próprio, né? Mas, pessoal, o bom é que com a dinâmica, ambos sabem exatamente qual é o antídoto e qual que é o remédio, né, que precisa atuar e tomar para poder estar aí vivendo na plenitude, né, do equilíbrio de ambos os polos, né? Não ficando na regência, né, do terceiro D e ficando à mercê do orgulho e do egoísmo, né? Vamos passar para o momento do canal. No momento do canal, a dinâmica veio para refutarmos, né, dos maus karmas e com humildade saindo do julgamento, né, e do narcisismo e trabalhar em prol do amor incondicional. Esse é o remédio. Então a gente sair um pouco, né, desses patamares, né, e parar de alimentar e entrar nessa vibração e começar a enxergar o outro lado da chave, né? Então a gente vai sair da discrepância, né? E nivelando, então a gente vai começar a nivelar o que? As nossas virtudes, né? Nivelar as nossas virtudes, todos os patamares do que é a condição do amor próprio. Então é você se empoderar. Então quando você começa a nivelar tudo isso e não dá tanta importância para a questão do orgulho, o divino masculino, questão do egoísmo, então a gente consegue a sair desse patamar, né, desse sofrimento, dessa angústia, né? E com a condição de viver em prol do amor incondicional, né? Sem segregar, né, e sim dar a liberdade para o outro. Isso que é muito legal, né? Dar a liberdade para o outro poder se purificar, para o outro poder se iluminar, né? Esta é a proposta, inclusive, da dinâmica. Tanto que quando a gente se encontra, a gente no espelhamento vê a condição do outro, então a gente começa, faz uma introspecção para dentro de nós mesmos, reconhecemos como os polos, né? Tanto positivo como negativo, e começa a trabalhar em prol do amor incondicional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da distinção dos polos entre orgulho e ego, e assim, e também as pessoas que, no caso, até então não sabia dessa distinção dos seus polos devido até à conexão da dinâmica que é dividido realmente e o que mais predomina em um polo e no outro, assim, consigam tá tendo esse discernimento e trabalhando isso, que assim ganha-se tempo perante o universo até para ter a união e até mesmo do seu próprio condicionamento, né, do amor próprio. E fico muito feliz por poder a gente estar aí sempre avançando com novos temas, inclusive já tem um pessoal no comentário que já deixou aí falando sobre novos temas, né? Então curtam, compartilhem,
Se inscrevam, porque assim, o canal cada vez mais vai tendo um potencial, né? E para poder estar aí a gente falando mais vários processos que existem dentro da própria dinâmica que nunca termina. A dinâmica ela é eterna, então sempre nós vamos ter vários assuntos para a gente poder estar aí conversando. Agradeço a todos, desejo boa sorte, até o próximo vídeo.